Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o primeiro vídeo de 2025, né? Mas antes de tudo eu queria desejar a você um excelente ano, né? Espero que tenham comemorado bastante com as famílias durante esse fim de ano, né, de 2024. E a ideia desse vídeo é justamente falar um pouquinho disso, né? Uma breve retrospectiva do que foi o nosso ano, onde o que foi que aconteceu, né? Quais foram os principais acontecimentos, tanto a nível global quanto no cenário doméstico, né? E entender, de certa forma, como que a nossa economia se comportou, o que aconteceu com os ativos, o que era ativo de risco, o que não era. Então a ideia vai ser passar um pouco desse panorama e, para isso, eu trouxe nada mais, nada menos do que um raio-x do nosso índice, né, do nosso Bovespa, com alguns eventos, tanto a nível global quanto no cenário doméstico, tá? Obviamente ali mostrando mês a mês, né, trimestre a trimestre, para ficar um pouco mais claro, né, o que, que a gente teve dentro desse ano fechado, que iniciou de uma forma muito e terminou de uma forma muito inesperada do que era a projeção do início do ano, né? Essa é a realidade, principalmente quando falamos a nível de juros, né, no nosso país. Então, até dando um passo para trás, quando olhamos os últimos 2 meses de 2023, a gente teve recorde de entrada, né, de investidor estrangeiro na nossa bolsa e no país, consequentemente. Então, isso alavancou bastante a nossa bolsa. A gente terminou o ano de 23 com bolsa subindo quase 20%, salvo engano, o que basicamente impulsionou bastante a performance dos ativos de risco dentro daquele ano, né? E já no início de 2024, quando a gente inicia o ano, a gente tem justamente, né, dados econômicos sólidos nos Estados Unidos e falas duras do Federal Reserve para reduzir essas expectativas de corte de juros, né? Então, basicamente, isso levou aos investidores estrangeiros uma retirada de 24 bilhões de reais aproximadamente da nossa bolsa, o que impactou justamente uma correção, né, de tudo que a gente tinha basicamente alavancado dentro do ano de 23. Ele reduziu aqui, ele recuou bastante já no início do ano, né? Influenciado também por conta das altas das taxas de juros, né, dos treasuries, que são os títulos americanos, né, os títulos públicos americanos, um dos ativos mais conservadores do mundo, por assim dizer. Então, né, além disso, a gente teve lá anúncio de estímulos de China, dentro do cenário doméstico, uma inflação doméstica acima do consenso, né, o que justamente elevava um olhar mais crítico do Banco Central sobre quais seriam as medidas adotadas para o ano, e isso já foi um case que mudou bastante durante o ano, né? A gente veio com uma expectativa, foram acontecendo outras coisas e por aí vai. Então, a gente percebe, né, que apesar de sinais externos positivos durante esse primeiro tri do ano, o Brasil ele teve um desempenho inferior às ações globais, né? Principalmente no primeiro trimestre aqui, né? Isso porque existiu um excesso de posicionamento em mercados emergentes, né? Então, sem novos fluxos, os investidores eles não tinham, de certa forma, mais recursos para entrar, já tinham entrado bastante e, obviamente, estavam sendo escolhidos ali, talvez outros países emergentes, como México e por aí vai. A gente percebeu, né, alguns ruídos políticos afetando empresas como Vale e Petrobras, né, principalmente sobre a distribuição de dividendos. Então isso foi algo que impactou bastante, apesar de que logo em seguida o governo já sinaliza, né, que essa política de dividendos ela iria continuar de certa forma. E um outro ponto importante, né, que na minha opinião principalmente é o que a gente deveria mais focar quando olhamos bolsa de valores, é basicamente o seguinte, né? Os resultados do quarto trimestre de 2023, eles de certa forma vieram abaixo do esperado, né? Quando a gente olha os lucros esperados das empresas mesmo, com apenas 44% dessas empresas superando ali, né, as projeções que designavam a elas. Então isso é importante, né? E quando a gente olha ali entre março e abril, o cenário externo piorou, de certa forma, né, com os dados de inflação dos Estados Unidos acima do esperado, né, acima do consenso. E isso traz basicamente uma perspectiva de juro mais alto lá fora. Então, por mais tempo, e esse cenário foi agravado ainda por tensões geopolíticas, né?
Da mesma forma, quando a gente olha o cenário doméstico, né, a gente vê o governo se propondo a reduzir essa meta fiscal, né, o que não é bem visto pelo mercado, né. Em contrapartida, a gente já enxerga ali de abril para maio uma certa melhora no desempenho dos ativos de maior risco, né? Justamente por conta de uma economia mais moderada nos Estados Unidos e uma recuperação de China. A gente teve alguns cenários internos, né? Que foi justamente aquele período de enchente lá no Rio Grande do Sul. E já no fim de maio ali para início de junho, mais especificamente no dia 8 de maio, né, a gente percebe uma queda que já se iniciou bem agressiva no nosso índice, no Ibovespa, né? Justamente sustentada após uma decisão do Copom dividida, né, onde o corte de juro foi de 0,25 e muitos dos diretores queriam um corte maior, foi ali que queriam de 0,5. Então foi justamente esse o momento onde a gente teve ali uma certa dúvida em relação a como seria essa gestão, né, do Banco Central, as expectativas de inflação, como seriam as decisões no futuro. Isso, de certa forma, trouxe ali um pouco mais de receio desse período, né? Então, justamente nesse ponto, corroborando com essa decisão mais dividida, quando a gente olha o cenário externo, a gente vê um tom mais duro do Federal Reserve, que nada mais é do que um indício de que talvez o juro ele vai ter que ficar alto por mais tempo. Então isso gera um impacto basicamente no seguinte sentido, né? Poxa, se a gente tem um juro aqui no Brasil que ele está caindo e talvez lá nos Estados Unidos fique alto por mais tempo, é muito difícil que tenha uma entrada de dólar, porque a diferença de taxas, né, talvez não esteja tão atrativa. Isso potencializa ainda mais essa queda, né, de bolsa. A gente teve também nesse cenário saída do CEO da Petrobras, então atividade econômica nos Estados Unidos se expandindo, né, o que de fato corrobora com essa situação de que os juros vão ter que ficar altos por mais tempo, porque uma atividade econômica expansionista, ela, querendo ou não, cria uma inflação dentro de uma economia. Então, além disso, no cenário doméstico, a gente teve ali aumento de preocupação com o fiscal, após falas de reunião privada, nova regra de crédito, né, de impostos, PIS e COFINS, e por aí vai. Então, falando agora ali de junho para julho, quando a gente teve esse vale em relação ao nosso índice, e justamente começou um momento reverso, né? E nesse movimento, né, essa decisão unânime do Copom de manter a Selic trouxe, de certa forma, um alívio no mercado, né, que foi impulsionado justamente por essa melhora do cenário externo, com o início do ciclo de corte de juros lá pelos Estados Unidos, né, que a gente comentou aqui atrás, mesmo que mais moderado, eles iniciaram. E, de certa forma, também redução dos riscos fiscais internos, com um corte de 25,9 bi do orçamento, né, de 2025. De certa forma, isso levou à recuperação dos índices brasileiros, né? A gente acompanha aqui que de junho até meio de julho ali, a gente teve uma alta expressiva do índice. Contudo, já no meio de julho, quase iniciando agosto, né, a gente teve tanto no cenário global, como a gente pode ver aqui que é a maioria dos pontos, né, dos eventos que estão pontuados aqui dentro do gráfico, mas também tiveram pontos domésticos que fizeram com que tivesse essa leve correção, né? Então a gente tem basicamente o Biden desistindo dessa disputa eleitoral logo após ao ataque que o Trump sofreu, né, durante um, uma declaração que ele estava dando e por aí vai. A gente tem justamente dados adicionais nos Estados Unidos que indicam normalização no mercado de trabalho, aquele desmonte de carry trade com o iene, né, que foi um fato super importante na bolsa do Japão. Lá basicamente eles têm um juro muito pequeno e esse carry trade o que é, né, de fato. Nada mais é do que a pessoa tomar crédito a um juro baixo, fazer esse câmbio esperando retorno significativo dentro de outra moeda. Depois ele volta com esse recurso e paga esse crédito que ele tomou. Então, com essa elevação do juro no Japão,
Todos esses movimentos de carry trade eles foram desfeitos, né? Foram desmontados porque, de fato, quando eu tenho um juro a 0,5, a 0,7, faz sentido. Mas se eu elevar esse juro a 1,5, 2, opa, já tem que tomar mais cuidado, né? Além disso, né, nós tivemos ruídos fiscais no cenário doméstico, né, com um congelamento ali de 15 bi, que é considerado insuficiente, que reacendeu de certa forma a incerteza, resultando ali nessas quedas de índice. E já no início de agosto, né, a gente percebe uma bolsa super alavancada, que basicamente acabou com todas essas perdas, né, durante o primeiro semestre ali do ano, aproximadamente. Muito potencializado por quê? Por conta desse fator, né? Quando a gente tem um Federal Reserve com uma expectativa de tom mais brando sobre os juros, né? E isso fez justamente muito similar com esse carry trade que aconteceu no Japão, algo muito similar, né? Uma entrada de fluxo de investidor estrangeiro. Então, quando a gente olha a entrada no mês de agosto especificamente, foi cerca de 9,7 bi, né? Isso daí levou o Ibovespa a uma performance de 6,5 no mês, né, que foi o melhor desempenho em 2024, que apagou todas essas perdas, como eu comentei anteriormente, né? Além disso, a gente teve um resultado muito positivo em todas as empresas em relação aos lucros no segundo trimestre. Então, isso foi um fator que potencializou bastante essa performance no mês de agosto. E desde setembro a gente já tem ali uma bolsa, um cenário macro, principalmente doméstico, né, mais estressado. E piorou significativamente durante o fim do ano, né, com o passar do tempo. A gente tem ali já um tom mais duro dos membros do Copom, né, por conta justamente dessa expectativa de inflação desancorando. Nada mais é do que o crescimento está muito acelerado, os gastos do governo estão muito altos, mesmo com arrecadações recordes. A gente também teve déficit em todos os meses, né, desse ano, praticamente. Então, quando a gente olha sob essa ótica, a gente tem um país que gasta mais do que arrecada, mesmo batendo recordes de arrecadação, e o nosso nível de juro está muito alto. Então, se você tem uma dívida, né, se você está gastando mais do que você arrecada, você tem que emitir crédito, você tem que tomar crédito. E esse crédito custa dinheiro. Se esse dinheiro está caro, né, se o risco país está elevado, eles vão te cobrar mais para emprestar para você. Então, quando a gente fala de um juro mais alto, isso consequentemente faz com que a dívida do país seja crescente. E quando a gente olha em relação à dívida PIB, isso é muito importante. Se a gente tem uma dívida que é crescente, cerca de 3, 4 vezes maior do que os Estados Unidos, talvez não tudo isso, mas a gente percebe como isso pode impactar no longo prazo, né? Então a gente já em setembro tem uma alta de Selic, né? O Copom aumenta ali em decisão unânime, cerca de 0,25. O Federal Reserve corta os juros lá fora. China anuncia pacote de estímulos. Agência classificadora de risco, né, eleva nota de crédito do Brasil. E aqui a gente já tem um cenário um pouco mais estressado por conta de especulações, espera de decisões políticas, do que seria do fiscal e por aí vai. Então a gente tem aqui um governo prometendo um pacote fiscal, né, após os términos de eleições municipais. A gente tem já Donald Trump eleito, já no início de novembro, que por si só já aumenta, né, a característica de dólar como uma moeda mais forte, por conta de questões tarifárias, protecionismo e por aí vai. Então, a própria eleição de Donald Trump, né, por ser um maior patriota, querer potencializar de fato os Estados Unidos, isso já gera uma força ali na moeda. E o que a gente percebe, basicamente, é uma espera dessa decisão fiscal, que basicamente ela vem um pouco aquém do que desejado, né? A gente tem lá uma decisão onde justamente foi menos do que o necessário e além dessa decisão de corte de gastos ser menor do que era necessário, o governo ele anuncia junto a essa medida de corte de gastos um plano onde ele considera um aumento da faixa de isenção de imposto de renda para pessoa física, né? E não que, poxa, o mercado, as pessoas enxerguem isso como algo ruim. É óbvio que
todo mundo no longo prazo quer pagar menos impostos, né? Principalmente as pessoas ali que ganham até essa faixa de 5 mil, seria super interessante ter ali uma redução a nível de imposto para essas pessoas, para que eles possam de fato utilizar os recursos de melhor maneira. O problema é o momento em que isso foi decidido, né? Justamente a gente esperava uma decisão onde existiria um corte de gastos, né, para a gente deixar de ser um país deficitário mês após mês, e a decisão ela veio atrelada a uma diminuição de receita, né? Porque se você está isentando para uma faixa maior, consequentemente você tem uma menor arrecadação. Então isso não foi muito bem visto, né? Há um risco país como um todo. Isso de fato gera uma certa instabilidade, desancorando a inflação e por aí vai. A gente já vem com um aumento do Selic em 1%, né? E prometido para no início agora de 2025 mais duas altas na casa de 1%, né? Fechando ali em março na casa dos 14,25. Então, basicamente, de acordo, devido a toda essa conjuntura do ano de 2024, a gente teve basicamente esse resultado aqui, né? E devido a esses dados, né, esses pontos que comentamos no último slide, a gente tem aqui basicamente a performance, né, dos principais ativos dentro do nosso que a gente acompanha no mercado. Então, começando com esses de maior risco, né? O primeiro, o índice de small caps, que nada mais são do que aquelas empresas de crescimento, né? Aquelas que têm que emitir dívida para crescer seu próprio negócio. E é super factível entender o porquê que a performance dela é pior. Porque de fato a gente ia entrar em um ano onde a gente espera uma queda de juro e a gente, no meio desse ano, existe uma virada de chave onde o juro aumenta, essa empresa vai ficar mais caro para que ela cresça o seu negócio, né? Então existe uma fuga mesmo dessa característica, dessa classe de ativos, né? Quando a gente olha Ibovespa dolarizado, a gente teve a alta de dólar, Ibovespa caiu, né? Mesmo em reais, a gente consegue observar aqui. Então, com isso, com o aumento do dólar, essa desvalorização foi potencializada, né? O IFIX, que eu queria dar um pouco mais de ênfase nele, né? Principalmente para aqueles investidores mais conservadores. Geralmente é o primeiro ativo de risco que esses investidores experimentam. Então, você cliente ou pessoa que comprou fundo imobiliário no ano, com expectativa de ter ali um rendimento flat, eu acho que isso é um ponto super importante de ficar alinhado, que a característica do ativo não é muito bem essa, tá? Então perceba que essa classe ela te entregou de dividendos líquidos dentro do ano cerca de 8 a 9%. Então, o que, que você consegue perceber? É que em relação à cota, se ela te entregou em 8% em dividendo, essa diferença negativa foi a desvalorização da cota, né? E por que que isso acontece? Um cenário muito similar ao que foi visto ali em small caps, também em Ibovespa, tá? Como a gente tem a característica de fundo imobiliário composta ali por basicamente 80% pessoa física, a gente enxerga esse cenário mesmo. Sempre que existe ali um fator mais estressante para cenário de risco, as pessoas elas realizam as vendas e vão lá para os seus LCIs, CDBs, para continuar com certa previsibilidade. Então, como principalmente, eu acho que é importante pontuar, né, esse material ele tem caráter muito mais educacional do que de recomendação, de fato é simplesmente educacional, né? Eu acho que é um ponto super importante de ficar ligado. Porque basicamente é o seguinte, vamos fazer uma analogia, né? Imagina que você está vivendo, você tem lá um imóvel que vale R$ 1 milhão e está alugado por 5 mil. E durante aquele período em que você está com esse imóvel comprado, né, existe uma bolha imobiliária dentro do bairro que você está atrelado a esse imóvel e todo mundo que está tentando vender ali não consegue vender mais por mais de 800 mil, 700 mil. Você venderia o seu imóvel mesmo recebendo ainda 5 mil reais? Certo? Acredito que não, né? Que a maioria das pessoas não venderia, obviamente, se não precisasse dos recursos. Então a gente vê basicamente agora, dentro da classe de fundo imobiliário, um cenário muito parecido. A gente percebe, né, que devido a gente ter um ativo negociado em bolsa que te proporciona liquidez, a gente tem o ônus de ter a volatilidade, né, do nosso lado. Então, esses ativos caíram para o simples e puramente pressão de venda maior do que de compra. E quando a gente olha principalmente dentro dessa classe, né, se a gente focar
a classe de papel, que são aqueles fundos que compram CRI, que compram CRI ligado a CDI, ligado a IPCA, a gente consegue perceber que os spreads desses fundos são muito altos, por eles serem investidores institucionais, conseguirem comprar direto aos emissores, né? Então está falando de CDI mais 4, IPCA mais 10, isentos de IR, que vão te proporcionar, principalmente num cenário como esse, dividendos muito mais altos, e você consegue comprar isso com desconto. De novo, isso aqui é super educacional, mas é de fato um dos motivos do movimento que ocorre. Então, o índice de dividendos ele teve um impacto muito menor, né? Enquanto que o IPCA projetado, a gente não tem o resultado ainda que sai na sexta, ele aproximadamente fica ali próximo dos 4,90, CDI na casa de 10,83, índice dos Estados Unidos, né, bolsa americana S&P em dólar 23,31, próprio dólar ele fechou em 28,66 e o queridinho de todos aí esse ano, né, foi o Bitcoin. Ele valorizou cerca de 183%. Eu acho que um ponto super importante sobre essa tela, né, esse slide, principalmente, é o seguinte, ele não tem a característica de ser uma recomendação, tá, pessoal? Então não é porque o Bitcoin cresceu 183% que você vai pegar todos os seus ativos, ou grande parte deles, e alocar dentro dessa característica. Você tem que entender de fato, e o seu assessor está aí para isso, para você conversar com ele e entender suas necessidades e objetivos. O que você espera? O que eu quero potencializar meus investimentos? Está compatível com o nível de risco que você deseja correr? Porque pode ocorrer uma alta dessa, mas pode acontecer de um ano seguinte existir uma desvalorização parecida com essa ou maior. Você está ciente disso, quer continuar? Então, esses são os pontos mais importantes, tá, pessoal? Então, basicamente, a ideia de hoje era de fato trazer esse panorama, né, essa breve retrospectiva. Acho que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas sinta-se à vontade para mandar mensagem. Eu vou deixar aqui também um link para um vídeo que eu vou fazer sobre como se posicionar para esse ano, né, de 2025. O que a gente espera, o que a gente acha que faz sentido, que eu acho que vai ser importante. Um grande abraço, pessoal.